Você já parou para pensar por que o inglês parece tão confuso na hora de usar a palavra the? Pense bem, nós dizemos the United States, mas nunca dizemos the Brazil. Dizemos the United Kingdom, mas apenas France. Se você for para as montanhas, você escala the Andes, mas sobe o Mount Everest, sem o artigo. Para o aluno iniciante, isso parece uma lista infinita de exceções aleatórias, que servem apenas para tirar pontos na prova. Mas para o pesquisador master, exige uma geometria oculta aqui. O inglês não usa o artigo baseado no tamanho do lugar, mas na forma como seu cérebro processa a ideia de unidade. Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que o the é uma ferramenta de zoom que define o que é um nome próprio e o que é uma descrição política. Vamos decifrar essa geometria agora. A regra de ouro número 1 que você precisa entender é a lei da unidade composta. O inglês trata nomes de países de duas formas. A primeira é o nome próprio simples: Brazil, France, Japan. Esses são nomes puros, como o seu nome ou o meu. Você não diz the Dylan. A segunda forma são as entidades políticas, grupos de estados ou reinos que se uniram sob um título descritivo. Quando você diz the United States, a palavra principal não é um nome, é o adjetivo United, modificando o substantivo States. O the entra na frase para avisar: atenção, eu não estou falando de um nome. Estou falando de uma coleção de coisas que agora agem como uma. O artigo é a cola que mantém o grupo unido na sua cabeça. Essa mesma lógica de grupo se aplica à geografia física. Por que dizemos the Bahamas ou the Philippines? Porque esses lugares não são uma massa de terra única. Eles são arquipélagos, coleções de ilhas. O S no final do nome já te dá a pista. Se é plural, o the é obrigatório. O inglês enxerga a pluralidade como algo que precisa de um rótulo de conjunto. O mesmo vale para montanhas, the Rockies ou the Alps. Se você está falando de uma cordilheira inteira, você usa o the, porque está descrevendo um grupo de picos. Mas se você aponta para um único pico, como o Mount Kilimanjaro, o artigo desaparece. O the é o marcador de massa, o sinalizador de que você está vendo o todo e não a parte. Agora vamos entrar na água. Por que dizemos the Amazon, mas apenas Lake Victoria? No laboratório da percepção, o inglês trata rios, mares e oceanos como entidades de fluxo que atravessam fronteiras. Eles não têm um dono fixo, eles pertencem à natureza em movimento. The Atlantic, the Nile, the Pacific. Já os lagos são vistos como pontos estáticos no mapa, como se fossem praças de água com nome próprio. O inglês dá o the para tudo o que é vasto, indomável e fluido. Se a água corre e não tem fim visível, ela ganha o artigo de prestígio. Se a água está presa em um buraco com nome, ela é tratada como um indivíduo comum. Aqui está um segredo que vai mudar sua forma de pedir direções. Existe uma diferença vital entre go to school e go to the school. Quando você retira o artigo, você está focando no propósito da instituição. Go to school significa ir estudar. Go to hospital significa ir buscar tratamento. Mas se você adiciona o the, você está focando no prédio físico, no tijolo e no cimento. I'm going to the school significa que você vai lá para consertar o telhado ou falar com alguém, e não necessariamente para ser um aluno.
O the materializa o conceito. Sem o the, você está falando de uma ideia. Com o the, você está apontando para um endereço. Por que dizemos the sun, the moon e the sky? Porque esses objetos são únicos por natureza. No cérebro humano só existe um sol e uma lua que importam para nossa sobrevivência. O inglês usa o the como um sinalizador de exclusividade universal. É o artigo que diz: não preciso te explicar de qual sol estou falando. Você já sabe. No entanto, quando falamos de planetas como Mars ou Júpiter, tratamos eles como nomes de deuses, como vimos em outra aula. Nomes de pessoas e deuses não aceitam o the. O Sun é um objeto físico único. Mars é uma identidade. O inglês separa o que é uma coisa suprema do que é uma entidade com nome. Você já notou que os jornais mais famosos do mundo usam o artigo? The New York Times, The Guardian, The Economist. Mas as revistas raramente o fazem. Time, Forbes, Vogue. Por que essa diferença? No laboratório da autoridade, o jornal é visto como um registro da verdade única do dia. Ele ganha o the para sinalizar que ele é a voz oficial. A revista é vista como uma publicação de marca, um nome próprio comercial. O the, no título de um jornal, funciona como um selo de veracidade histórica. Toda vez que você vê o the em uma publicação, o inglês está te dizendo: este não é apenas um papel. Esta é a fonte de autoridade. O the também tem um segredo de pronúncia que denuncia se você é um iniciante ou um falante master. Antes de consoante, dizemos the. Antes de som de vogal, dizemos the. The car versus the apple. Por que essa mudança? Novamente, é a física da boca tentando evitar o choque de duas vogais puras. O som the termina com a língua em uma posição que facilita o deslize para a próxima vogal. É um lubrificante fonético. Se você treinar o seu ouvido para fazer essa troca automática, seu sotaque vai ganhar uma fluidez que a gramática de livro não consegue ensinar. O the não é apenas uma palavra, é um ajuste rítmico da fala. Qual é a lição prática aqui no laboratório? Use o teste do qual deles. Se a pessoa com quem você está falando puder te perguntar qual deles e você não tiver uma resposta óbvia, você não deve usar o the. Você deve usar o a ou an. Mas se o objeto é único na sala, no mundo ou na conversa, o the é obrigatório. A dica master é: o the funciona como um holofote. Se você quer destacar uma coisa específica no meio da multidão, ligue o interruptor do the. Se você quer falar de qualquer um de forma genérica, mantenha o holofote desligado. No inglês, o artigo é o seu dedo apontando para a realidade. O veredito do professor Dylan é: o artigo the não é uma complicação. Ele é um navegador de importância. Ele te diz quando você está diante de uma unidade política, de um conjunto geográfico ou de uma autoridade institucional. O inglês é uma língua de precisão de foco. Quando você domina a geometria dos artigos, você para de chutar palavras e começa a desenhar a realidade com a sua fala. Respeite as massas, honre as instituições e entenda o ritmo da sua boca. O the é o selo de quem realmente conhece a arquitetura do idioma. Aula encerrada. E nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.